noite, começando aqui mais um Falando de Axé, com satisfação muito grande, recebendo a minha irmã Tânia Quisandemo, obrigado por ter vindo. De nada. Com satisfação melhor ainda que hoje eu não estou entrevistando só uma macota, né? Hoje eu estou entrevistando também a coordenadora da promoção da igualdade racial de Belo Horizonte, o que é uma conquista para todo o povo negro dessa cidade. E seja bem-vinda, obrigado por participar do projeto, um projeto muito simples, muito acanhado, mas é importante a gente fazer esse registro de memória para deixar para as pessoas entenderem o que as pessoas do Candomblé pensam em relação a esse universo todo aí. Ok. Eu queria que você se apresentasse. Bom, eu sou a Tânia Cristina Silva de Oliveira, isto até 16 de dezembro de 2007, né? A partir daí, é uma coisa que eu tenho certeza, né? Eu sou a Macota Quisandemo. Foi em 2007 que você se iniciou. Foi. Como que se deu isso? Por que você foi parar no Candomblé? Bom, antes dessa data, né, bem antes, uns 20 anos antes, eu conheci aqui o senhor, o Geraldo André, o Tata Geraldo André. Então foi a primeira casa de Candomblé onde eu me sentei no jogo de búzio, foi na casa de Mãe Glória, né? Aí depois, muitos anos depois, eu morei na Bahia, morei no Maranhão, morei em Pernambuco. Então sempre nesses lugares, assim, sempre conhecendo pessoas da tradição. Aí muitos anos depois, apesar de ainda não me sentir, vamos dizer assim, chamada, porque sinceramente eu não sei se isso é um chamado, como é que é, mas assim, eu sei que muitos anos depois eu fui acompanhar uma amiga num jogo de búzio na casa do Meandê. E aí, numa questão assim, vamos dizer assim, de uma afinidade muito grande, eu já saí de lá chamando ela de mãe. Então foi uma relação assim, muito espontânea. A Meandê é muito... É muito mãe. receptiva, é muito mãe. Muito mãe. Boa expressão. Isso, ela é bem mãe mesmo. E aí, não sei se eu estava numa fase precisando de mãe, apesar de que eu tenho mãe, mas mães são mães, né? Precisando de mais um colo, Isso. Né? Aí eu me senti muito bem acolhida ali. Aí comecei a frequentar a casa. Primeiro fui lá fazer todos os procedimentos que ela passou, aí foi uma semana direto, intensiva lá, precisando de cuidado, e ela com aquela forma dela bem generosa, bem de mãe mesmo, né? Bem acolhedora, aí ali fui ficando. E aí ela disse, né, já no segundo jogo, ela disse, você é Macota. Aí pra mim, eu não sabia o que era Macota, assim como não sabia o que era Kédia, assim como não sabia o que era Tato, que era Ogã, que era Muzense, que era Iaô, não sabia nada disso. Pra mim todo mundo no Candomblé era rodante. Pra mim todo mundo incorporava. Aí fui buscar saber o que era, né, o que era esse processo de ser Macota. Aí falei, ah, então tá, vamos começar a frequentar a casa. Aí ela falou assim, eu vou consultar, né, os inquis para saber se você pode mesmo frequentar a casa. Aí eu falei, tá, então tá. Aí passado um tempo ela disse que eu poderia frequentar a casa, e aí já na primeira roda que eu participei, eu fui suspensa Macota pela matamba. Então foi tudo assim, um processo muito novo, muito, assim, muito inesperado e muito novo. Aí você foi suspensa e aguardou mais um tempo ou foi suspensa e logo se confirmou? Não, aí levaram quase 3 anos para esse processo de confirmação. E esse período desses quase 3 anos, como é que se deu sua presença no Candomblé? Olha, ela foi tranquila, porque aí, por exemplo, eu conheço Paulo Afonso, né, quase 30 anos. E aí, aí na referência, nesse processo aí, eu tenho um ativista que me conhece e tem uma referência também de uma grande pessoa, um grande ser, importantíssimo para o Candomblé, como é Paulo Afonso. Aí tinha Sindacaiá, outra pessoa também. E aí eu fui encontrando pessoas que já eram da minha relação de ativista, que estavam no Candomblé e que são do Candomblé, e pessoas que são referência, que são respeitadas. Aí eu fui me sentindo assim, as minhas dúvidas, as minhas incertezas, eu sempre conversava com essas pessoas. E aí, como essas pessoas também também estão no ativismo, então às vezes compreendiam as minhas dúvidas, porque para mim era muito difícil conciliar assim, internamente o ser a Macota e o ser a Tânia Cristina, que vinha de uma trajetória de militância. Apesar de que para mim sempre foi tranquilo, eu sempre me senti uma mulher de tradição, eu sempre falei isso, eu sou uma mulher de tradição, então para mim não era novo esse espaço, mas lidar com tudo, me compreender, e as transformações que ocorrem na gente, né, é uma coisa assim, inacreditável, né, assim, uma coisa que a gente não controla. A gente vai se transformando, espero que todo mundo, né, para melhor, né.
a gente vai se transformando. E mas ao mesmo tempo dá um conflito interno, assim, um choque, assim, muito grande mesmo. Depois do conflito, depois do choque, veio a confirmação. E aí a confirmação te tranquilizou? Não. Não? Não. Não. Porque aí quando você vê assim, poxa, agora eu estou aqui, né? O momento iniciático. Aí também tudo muito novo, porque você não conhece o processo iniciático, a não ser quando passa por ele, né? Mas acha que a gente faz tanta expectativa, depois que passa percebe que não tem absolutamente nada a ver com a expectativa. Não, aí quebrou todas as minhas expectativas. Foi um processo hiper, mega tranquilo, um barco onde eu fui muito bem acolhida. Você se confirmou onde? Na casa de Itatetarabomi. Você se confirmou em Mateus Leme, não na Muiandeira. É isso. Aí eu me senti muito bem acolhida, mas o processo, vamos dizer assim, de transformação e de ebulição que estava dentro de mim, ele continuou. Por que você teve esse início na Muiandê e foi confirmado na Arabomim? Por que teve essa mudança de local? Sim, o pai sempre, né, seria Arabomim. Isso eu já fiquei sabendo, até no momento que eu fiquei sabendo, eu levei um susto, porque eu esperava... Ele é pai de santo dela, né? Isso, só deixando claro. Isso. Aí eu esperava ter uma mãe. Aí quando me explicaram tudo, não, você não vai ter uma mãe assim, nesse sentido que você está pensando, para iniciar você, não. Você vai ter um pai. Aí levei um choque, mas foram 3 anos, né? Então isso foi se tranquilizando, a minha relação com ele sempre muito acolhedor, ele sempre na pessoa dele de pai. Também um homem também que vem do ativismo, então toda vez que eu buscava nele alguma resposta, ele sempre tinha uma resposta para me dar. E nesse meio tempo, vamos dizer assim, a situação política, o meu modo de atuação política começou a criar alguns conflitos com a casa, mas assim, não com a casa, com algumas pessoas da casa. E aí chegou num ponto que para falar a verdade, eu me senti desrespeitado. E aí né, na época, até aí eu era, né, uma mulher de Zaze, aí eu pedi para Zaze que ele me mostrasse uma direção. E aí ele me apontou para a casa, né, de Itatetarabomi. Aí eu fui à casa de Muiandê e disse que eu ia, né, me recolher na casa de Itatetarabomi e contar com a presença dela lá. O que não houve. Mas, Matamba, de todas as formas, me deu todas as respostas assim, tipo assim, você é minha filha, eu escolhi você e eu estou aqui. Você falou que você era de Zaze. E porque você não é mais? Não, eu continuo sendo, só que, né, até aquele momento, mas como todo mundo sempre diz, né, você só tem certeza realmente né, do orixá, do Inquisi Vodum, no momento. Então, né, havia uma colocação que eu era de Zaze com Matamba. Né? E aí, quando chegou no processo iniciático, deu Caramoce e Zaze. Então, Zaze já não era mais o primeiro, né, o de frente. Mas de Zaze eu sempre sou, porque foi Zaze que deu meu nome no barracão. Maravilha. Agora, como é que é essa questão? Você se sentiu mais... Porque você sempre foi militante, ativista, como você gosta de falar até, da questão racial. E como é que se deu esse seu ativismo depois da confirmação? Ele permaneceu o mesmo, só que com mais certeza. Assim, você vai, vamos dizer assim, para a frente de batalha, sabendo que as lutas elas não são só nossas. E quando a gente vai para a frente de batalha, todos os nossos estão ali. Então sempre a gente fala assim, não é melhor você não comprar uma guerra, porque quando você compra uma guerra, não é você que vai para a guerra, são os seus. Mas ao mesmo tempo, como a gente não compra a guerra, eles estão aí, o racismo está posto aí, nós não inventamos racismo nenhum. Então você vai para essas frentes bem segura. Igual quando eu coloquei o meu nome à disposição para a coordenadoria, houve toda uma consulta em relação ao orixá, ao Inquisi, ao Fodum, para saber se era mesmo o caminho. Então eu me senti mais segura porque eu sabia assim que agora eu estava aprendendo a cuidar de mim a partir da minha ancestralidade, então eu me senti mais forte. Deixa eu te fazer uma pergunta agora política. Quando o Estado reconhece, eu gosto sempre de falar isso, mas é muito verdade, quando o Estado reconhece que ele precisa promover a igualdade racial, é o Estado dando uma certidão de que ele é desigual.
Com certeza. A sua tarefa, então, não é fácil, né? Porque a gente tem 517 anos de desigualdade e te ofereceram aí agora 3 anos e meio para promover a igualdade. O que você vai fazer para promover essa igualdade? Eu não vou fazer nada, nós vamos fazer. Já começou promovendo, chamando a galera para a batalha. Eu não vou fazer nada, mesmo porque quando eu coloquei o meu nome à disposição, ele foi apoiado por várias pessoas, por várias entidades, então eu não vou fazer nada. A cidade é que tem que dizer o que tem que ser feito. Mesmo porque a política ela é executada a partir do que a cidade quer, a partir do que os movimentos sociais, eles gostam de dizer, movimento social organizado, né? Como movimento social já é organizado, né? Por ser movimento social. Mas aí é o movimento que vai dizer o que a cidade precisa. É lógico que a gente tem toda uma análise desses 19 anos de política de promoção de igualdade racial institucionalizada na cidade de Belo Horizonte. A gente tem uma análise, a gente tem as nossas propostas, a gente tem o nosso modo pessoal de pensar e ver a promoção de igualdade racial, mas a gente também tem toda a cidade dizendo o que deve ser feito. Não tem que inventar a roda, né? Porque nós estamos aqui há 500 e poucos anos sofrendo o impacto desse racismo, então não tem que inventar a roda. Então a gente vai tentar fazer com o apoio de toda a cidade de Belo Horizonte o que for possível fazer sem, vamos dizer assim, sem fantasiar, sem criar expectativa no impossível. Né? A gente vai tentar impactar essa promoção de igualdade racial para que a pessoa que venha depois possa continuar, porque é um serviço, uma tarefa gradativa. A gente não vai resolver o racismo de agora até 2020. A gente vive hoje uma dificuldade muito grande para ser candomblessista, né? É difícil fazer candomblé, um vizinho reclama, a gente tem a intolerância posta no dia a dia. Para o religioso que senta na cadeira de gestor, como é que é a visão? Como é que é ver esse lado de dentro de uma estrutura que sempre nos prejudicou tanto? Você hoje está sentada na cadeira de gestora. E o candomblé é sempre tão massacrado pela posição de estrutura do Estado. Como é que é para o religioso hoje sentar na cadeira de gestor e olhar para esse candomblé assim? Olha, a visão que eu tenho, ela é a mesma. Só que do lado de cá, você tem toda a visão, vamos dizer assim, das dificuldades e do racismo institucional que a gente não pode negá-lo, né? Então, eu volto a dizer, a gente do lado de cá vai tentar fazer tudo que for possível para, como dizer assim, para diminuir ou para poder, vamos dizer assim, engrandecer ao máximo essa política de promoção de igualdade racial. Mas, como eu sentei só tem poucos dias, ainda não deu para talvez a ficha ter realmente caído. Mas não é um lugar confortável, tá? Não é um lugar confortável, não é um lugar fácil de lidar e é um local que ele não tem a ver diretamente com o nosso modo de ser. Porque o nosso modo de ser é o quê? É verdade, progresso. As coisas são porque elas existem, elas não são porque são. E aí, esses locais, às vezes, as coisas são porque são. Elas são porque determinaram que elas são assim, que elas têm que acontecer assim, e às vezes sem propósito nenhum. Mas aí a gente também vai tentar minimizar esse modo de ser da burocracia, do modo político de conduzir as coisas, talvez mostrando, não, as coisas não são porque são, elas são porque existem. Então, eu acho que nesse momento, eu acho que é uma mudança na visão da cidade de Belo Horizonte, quando Belo Horizonte nitidamente, né, coloca uma macota, né, porque todo mundo sabe quem é a macota Sandemo, coloca uma macota na política de promoção de igualdade racial. Então eu considero que é uma mudança. Eu penso que a gente está assim, vivendo talvez novos tempos com novas possibilidades, com uma nova perspectiva. Eu conheci todas as outras coordenadoras de promoção da igualdade racial em Belo Horizonte. Todas. Mas hoje, eu fico muito mais confortável de saber que antes de chamar coordenadora eu posso falar macota.
Porque para mim, que sou candomblessista, é muito mais confortável. Acho que pela primeira vez o Estado consegue fazer, essa prefeitura consegue fazer, um afago num povo que só tomou cacetetada da polícia, que só conseguiu ser colocado para fora de reuniões complexas, né? Nós temos situações históricas muito duras em Belo Horizonte, e quando a gente vai num órgão de referência e que a gente cumprimenta a coordenadora falando macuyu, fica tudo muito mais fácil. Então eu acho que essa impressão que eu tenho e que todos os outros candomblecistas também terão, quando tiverem esse trato direto contigo, tomara que te dê muito suporte, muita força, que você fique lá por muito tempo, porque para nós é muito mais fácil. É muito difícil entrar numa casa legislativa, por exemplo, e ver lá chamar o pastor fulano, pastor ciclano, padre Beltrano. Todo mundo se sente de certa forma representado. E hoje a gente minimamente não é colocando em situação menor, você sabe disso. Minimamente representado, porque já temos uma esfera de poder em que a gente pode se reconhecer. Então isso para nós é muito confortável. Mas te dá mais responsabilidade, né? É isso. Porque as pessoas também com essa proximidade vão te cobrar mais, vão ter mais anseios, né? Vão almejar mais coisas em você. E vão ter mais liberdade de cobrança, né? Não é? Isso. Mas eu acho que isso é salutar. Isso é salutar. Nega, tem umas questões do candomblé que são muito difíceis de ser tratadas na esfera pública, né? Eu vou levar nossa conversa para a esfera pública porque é a oportunidade que a gente tem de falar com uma gestora pública, então vou levar sempre esse assunto para lá. A gente tem a questão do território na cidade de Belo Horizonte, o território religioso de casa tradicional. Ele mistura muito com a herança do filho, do pai, do amigo, da tia, da casa que alguém abriu no terreno de outro e que montou um axé, mas legalmente essa casa não é. O que você pensa disso? Você acha que dá pra gente tentar pegar um norte e tentar fazer eu não sei se seria uma legalização geral, acho que não, acho difícil, mas pelo menos tentar catalogar para entender esses problemas, não só do candomblé, dos congados principalmente, que é uma tradição daqui da nossa cidade. Muita gente pode estar vendo em outro estado e não entender o que é congado, mas é uma manifestação negra afro-católica, é uma milonga, uma mistura das mais bonitas que tem, e a gente tem muito isso aqui em Belo Horizonte. A gente precisa desse cuidado. O que você pensa sobre isso? Olha, a regularização e o problema com a terra, ele é geral em todo o Brasil, né? A população indígena está sem terra, né? E a população negra está sem terra, né? Nós não temos terras aqui e nós estamos lá em África. Então não temos terra lá também, né? Porque nós estamos aqui, tudo pelo processo da diáspora. Existe hoje, esses dias a gente viu uma proposta de um vereador, não vou dizer qual, onde ele tá encaminhando um decreto que ele pede a isenção, né, que seja, né, se é decreto vai ser para todos sempre, se não aparecer outro para revogar, né, a isenção das taxas tributárias, dos terreiros, dos reinados, né, dos congados. Eu acho que esse é o primeiro caminho, né, porque a isenção dessas taxas. Quanto a essa questão né, a pessoa herda do terreiro, um terreiro que a pessoa lá atrás comprou. Ela ganhou, mas tipo assim, não foi o Estado, não foi o município que deu aquela terra. Ela adquiriu de alguma forma e mesmo que ela ganhou, quem deu, comprou também, né? Claro. Então, e aí fica complicado, né? Porque a gente acontece muito, né? A gente tem, às vezes, o herdeiro aqui e a família da pessoa que às vezes adquiriu a terra que não está mais ali, também junto, às vezes disputando o território. Eu acho que precisa a gente conseguir políticas e afirmação de garantias de que esse território ele é sagrado, né? Se ele é sagrado, ele não é de ninguém, né? Ele é de todo mundo. Então acho que a gente precisa essa garantia. Mas ao mesmo tempo a gente também encontra
zeladores e zeladoras que às vezes têm o medo desse repasse. Porque tem gente que pensa assim, poxa, eu vou registrar o meu terreiro como, né, uma coisa que eu particularmente discordo muito, ter que registrar terreiro como associações disso, tudo é associação cultural, né? Podia ser terreiro mesmo, isso, né? Eu discordo, mas se é o modo jurídico legal da gente tem de garantir os nossos direitos, por enquanto vamos por ele. Então, muitas casas, muitos zeladores e zeladoras discordam disso, pensando assim, mas se acontece alguma coisa, e se eu preciso da terra? Porque as pessoas só têm aquela terra. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem que criar políticas e formas de dar garantia dessa terra como espaço sagrado, ao mesmo tempo garantias para aquele zelador, para aquela zeladora, do território que é a construção, que é direito dele. De que, assim, ele não vai ter aquela terra, ele não está perdendo aquela terra, um modo às vezes de ressarcimento, que aí a gente fala de ações afirmativas e reparação, um modo de ressarcimento dele, para ele ou ela, da terra, porque agora ela é do povo, ela é de todo mundo. Então, um ressarcimento, eu acho que na verdade teria que haver isso, era um ressarcimento. Essa terra agora é reconhecidamente espaço sagrado, então ela é de toda a população, de toda a comunidade, mas você, ao mesmo tempo, vai receber o ressarcimento pela terra que você está doando e da qual você cuida. Que aí é o mesmo caso do envelhecimento dos nossos zeladores e zeladoras. Eles envelhecem, aí não tem aposentadoria, eles não têm aquele que ficou a vida inteira ali por conta da comunidade, a gente sabe que não é só os filhos da casa, é a comunidade mesmo. A pessoa sabe que o filho da dona Mariazinha nasceu assim, nasceu assado, às vezes tem bronquite, tem isso, tem aquilo, que no parto aconteceu isso, aí ela sabe que fulano de tal, o senhor, não sei das contas, sofre disso, precisa de cuidado assim. As pessoas conhecem realmente, profundamente, as pessoas daquela comunidade. Então, mas ao mesmo tempo, quando essas pessoas vão envelhecendo, elas não têm, aquelas que ficaram ali, às vezes não têm uma profissão para fora desse território, elas não têm garantia nenhuma da velhice. E velhice que para nós é uma coisa esplendorosa, uma coisa que velhice não é fraqueza, muito por coisa. Velhice é sinal de acúmulo, né? Acúmulo de saber, né? Acúmulo. Então, como que a gente vê um zelador, uma zeladora idoso ou idosa desguardado, sem. Então tem que repensar essa forma toda da garantia da vida. Porque o que eles estão sofrendo é uma violação, nem vamos dizer violação de direito, é violação da vida mesmo. Bom, para a gente finalizar, para aquele menino lá de 16 anos, aquela menina de trancinha de 16 anos que está assistindo sua entrevista lá no tablet, coisa que pra gente é muito moderna. Vale a pena ser do candomblé ou não? Gente, mas eu costumo dizer, sem ofender ninguém, que eu não sou uma mulher religiosa. Eu costumo dizer que eu sou uma mulher de tradição. Gente, tradição é tudo. A tradição, ela diz quem é você, a sua forma de se colocar no mundo, a forma de entender o mundo, o seu respeito para com todo esse mundo, é tudo mesmo. Água, terra, céu, ar, tudo. O seu respeito, a sua interação com tudo isso. Como que não estar na tradição é ruim. Então, para esse jovem, essa jovem, eu digo sempre assim, tem que vir. Porque é um processo, ele é um processo realmente gradativo, né? Eu vou fazer 10 anos de iniciado, não sei coisa nenhuma e tenho certeza que eu não sou um ser formado. Neste mundo eu sou um ser em formação. E aí, como estar num espaço desse não é bom? É um espaço que tem problemas, tem dificuldades, porque é um espaço composto de pessoas, e pessoas elas trazem todas as suas dores e alegrias para dentro desse espaço, mas ao mesmo tempo é um espaço de convivência, de equilíbrio e de entendimento do mundo, né? Entender o mundo e ver o mundo e tentar ser no mundo. A partir da tradição de matriz africana, é outra conversa, né? Como diz o jovem, é outro papo, né? Então é isso, é outro papo. Ser do candomblé é muito bom. Eu quero agradecer muito a presença da Makota Kisandembo, do nosso projeto, falando de Axé Minas. Eu acho que vai valer muito a pena. Você que assistiu aí sabe que valeu a pena perder
ganhar esses minutos, não perder nada, ganhar esses minutos aí, ouvindo essa mulher falar essas coisas e vamos ver se daqui para frente a gente tem mais gestores com posto de candomblé e também posto de gestores, para que a gente se sinta representado também no poder público, que é um negócio fundamental para quem é de uma classe tão excluída, tão sofrida como é o candomblé no Brasil. Então, parabéns à cidade de Belo Horizonte, que reconhece uma gestora pública de promoção da igualdade racial em uma macota, e parabéns ao candomblé, que já se faz representar também no poder público. Muito obrigado, viu, meu irmão?